Bom dia, galera. Sou o Eduardo e hoje eu que vou estar dando essa quarta aula para vocês do processo trainee, que é de introdução ao Rails. Essa aula ela basicamente vai mostrar para dar um norte para vocês em relação ao Rails, de como que funciona ou como que inicializa ele. Então, aqui já começando, eu estou no terminal, na pasta que eu quero utilizar, iniciar o meu projeto. E para todo comando que eu for utilizar do Rails, tem a seguinte palavra-chave que é Rails mesmo. Então, todo comando eu vou ter que rodar isso daí. E para iniciar um projeto não é diferente, então tem que rodar Rails New e o nome do projeto que eu quero que seja. E aqui já para iniciar o projeto tem algumas coisas que eu posso definir. Por exemplo, eu posso definir a versão do Rails que eu quero iniciar, eu posso colocar algumas outras coisas. Por exemplo, aqui, quando a gente for iniciar, a gente coloca Rails New, o teste, o nome do projeto que a gente quer, e a gente quer especificar que é uma API, não Rails Full Stack, como a gente vem exemplificando ao longo de todo o processo de treininho. Então, aqui eu posso dar o dois pontos API, que é assim que eu acabo iniciando uma API. No caso, esses dois pontos e alguma coisa que é alguma coisa que eu vou citar antes do projeto iniciar. Aqui também eu posso definir algumas outras coisas antes de iniciar o projeto. Por exemplo, eu posso definir o meu banco de dados, que aqui eu estou um pouco mais habituado com o PostgreSQL, então eu vou acabar utilizando ele. No caso, o PostgreSQL. E aqui, então, rodando esse Rails New projeto, eu vou estar iniciando o projeto, quero iniciar ele como API e também quero iniciar ele nesse banco de dados que eu acabei definindo aqui antes. Aqui então ele vai estar rodando os códigos tudo normalmente. E normalmente quando eu vou iniciar uma API ele é bem rapidinho de fazer isso. Se eu estivesse fazendo o Rails normal ele demoraria bem mais. E um negócio que eu acabei esquecendo de mostrar, por exemplo, eu posso. Aqui eu só quero mostrar que eu tô com o Rails instalado, quer dizer, com o Ruby instalado. E também estou com o meu Rails instalado, que é a versão 2.6.6. Esses negocinhos a mais é porque eu estou utilizando o Windows, então tem essa pequena diferença, mas no final é 2.6.6 normal. E a do Rails também que eu estou utilizando a versão 6.1.4. E quando eu fizer isso daqui, então eu tendo Ruby Rails, então eu consigo rodar aquele comandinho de Rails New. Então aqui agora eu basicamente quero entrar no meu projeto e mostrar para vocês como ele funciona. Então eu vou mudar para aquela pasta que eu acabei de criar, que se eu não me engano é teste. E como já foi mostrado também outros treinos, eu posso rodar code. Se eu rodar só code, ele vai abrir meu VS Code, que é a ferramenta que a gente mais utiliza. Se eu rodar code espaço ponto, ele vai iniciar nessa pasta que eu defini, nessa pasta que eu estou mostrando aqui no terminal. Então, aqui iniciado o nosso projeto, essa daqui é a primeira visão que vocês vão ter do projeto em si. Por exemplo, como foi dito, ela tem várias pastas, todas elas em Ruby. Essa aqui é a essência do Ruby em Rails. E assim, pode parecer muita pasta, mas é bem tranquilo porque a gente acaba utilizando bem pouco, porque tem algumas pastas que não é útil para nós e algumas outras mesmo que é útil a gente acaba utilizando bem pouco. Então, uma coisa bem importante do Rails é esse arquivo do Genfile, que aqui basicamente vai definir todas as dependências que eu tenho no projeto. Ou seja, aqui está mostrando lá que eu estou a versão do Ruby, a versão do Rails, o banco que eu estou utilizando que é o PostgreSQL e outras coisas que eu preciso para o meu projeto rodar. Então, aqui sempre que eu. Tipo, a coisa essencial do Rails são agents que vocês vão acabar vendo mais pra frente. Por exemplo, tem o Rails normal e eu posso programar nele direto, só que tem as gens, que é, por exemplo, aqui tem a gen do banco de dados, que elas estão aí para facilitar a gente. Por exemplo, tem uma gen para criação de usuário, então eu não precisaria me preocupar com toda a parte lá de criptografar senha, negócio de e-mail, todas essas coisas. Tem aqui também alguma gen que não está coisada, mas tem a Bcrypt que poderia ser utilizado para encriptação de alguns outros dados que eu queira. Então eu sempre vou ter muita gen aqui, eu sempre vou estar adicionando mais, que vai ser algo que vai ficando mais automático quando vocês forem mexendo. Aqui, por exemplo, desse arquivo mais solto, tem também o git ignore que quando eu inicio o meu projeto, que é até uma coisa que já vou mostrar aqui no próprio terminal que no VS Code tem já o terminal aqui na pasta que eu quero. Que tem alguns arquivos que eu quero que ele não vá para o GitHub, que é a ferramenta que a gente utiliza para salvar o versionamento lá do nosso projeto que a gente utiliza. Então, tem algumas coisas que eu não quero que seja salvo na internet, por exemplo, senha,
ou alguns outros arquivos executáveis que cada computador executaria depois, então só ficaria mais pesado no meu projeto. Então tem o git ignore que também é arquivo que acaba ignorando essas coisas por o git. E aqui é alguma coisa que vocês vão acabar não mexendo muito. Eu particularmente acabei que nunca mexendo porque todos os arquivos já tem aqui que eu não preciso enviar, já tem aqui. E alguns outros que eu não vou precisar enviar no futuro também já vem aqui automaticamente. Então, desse arquivo solto, o mais principal mesmo é Genfile. E algo já importante, por exemplo, toda vez que eu vou ter que rodar, toda vez que eu mexer na minha Genfile, eu preciso rodar o comando bundle ou bundle install. Que, como eu falei, tem alguns arquivos executáveis. Por exemplo, se eu baixar um projeto lá Rails, eu não vou conseguir baixar e já rodar ali direto. Porque tem algumas dependências que eu preciso ter no meu computador. Então, toda vez que eu mexer no Genfile, eu tenho que lembrar de dar esse bundle install e aquele até fala que ele atualizou tudo o que precisa. Então, aqui eu vou mostrar também alguns outros comandinhos que vocês não precisam saber o comando em si. Tanto que eu vou mostrar uma listinha para vocês depois, dar uma listinha para vocês. Que aqui vocês só precisam saber que eu preciso rodar algum comando. Qual comando em si, vocês vão aprendendo com o tempo. Então, seguindo aqui no Ruby, tem essa questão lá das pastas. Por exemplo, a app, que é onde que fica todo o código que eu acabo fazendo na aplicação. Aqui tem algumas outras que eu não utilizo, a config são algumas configurações, o banco de dados aqui mostra meu banco de dados. Ele não fica salvo aqui, mas aqui mostra como está indo o banco de dados tudo. Tem os testes também que a gente acaba utilizando para fazer teste, que, por exemplo, teste da Model Controller, teste de como vai funcionar o meu back-end, basicamente. Então, só dando uma passadinha aqui, por exemplo, tem lá as pastas de controller, que aqui vão ter meus controller. Aqui não tenho nenhuma porque eu não tenho nada criado ainda, então tá bem vaziozinho, mas as controles vão ficar aqui. As minhas model, que são as regrinhas lá que eu vou ter que seguir de cada tabela também vão estar aqui. As view e que aqui nessa maneira API que a gente está utilizando é um pouquinho diferente. Porque senão a gente teria que, para cada página que a gente for fazer web, a gente teria que ir criando uma página aqui. Como a gente só está renderizando o dado dessa API, esses dados JSON para ser utilizado depois no React, então aqui a gente acaba não utilizando. Que no máximo tem essas coisas de mailer que são, por exemplo, para depois eu criar uma paginazinha para enviar por e-mail. Então aqui no meu app vai ser toda a parte de código que eu vou acabar utilizando depois. A config, como eu falei, também ela é uma parte bem importante. Tipo, tem algumas coisas aqui de configuração de banco de dados, ou coisa que eu vou rodar quando eu iniciar o meu servidor. O que eu acabo não mexendo. Tipo, normalmente acaba não se mexendo isso no Rails. Só que tem alguns arquivozinhos aqui que são muito importantes. Por exemplo, o database, que é aqui que fica o meu banco de dados. Tanto que eu já tinha setado lá como PostgreSQL. Só mostrando, caso eu não tivesse iniciado lá meu Rails com PostgreSQL, é que ele estaria com a do MySQL, que é o padrão do Rails. Só que aí depois eu só teria que rodar o meu trocar a gen do MySQL para do PostgreSQL, que é essa daqui, e depois mudar algumas coisinhas aqui no meu banco de dados. Por isso eu já iniciei direto para que já vim configurado. Mas aqui então, basicamente no Rails eu tenho meus bancos de dados que são divididos em três, que é o desenvolvimento, o de teste e o da produção. Aqui ele faz essa questão de dividir para não ter perigo de eu estar testando alguma coisa lá no banco de dados e esse teste que eu estou fazendo ir para produção ou para o próprio desenvolvimento, que é algo que eu não quero. Então ele tem essa divisória aqui. E depois eu vou mostrar aqui alguns códigos mais pra frente, por exemplo, de como iniciar, como eu criar uma model, controller, que vocês não vão precisar ver agora, mas, por exemplo, a do banco de dados vocês vão ter que saber agora. Só que eu vou seguindo aqui um pouquinho no rumo das pastas. Que uma outra pasta aqui muito importante também são das rotas. Aqui vai estar minhas rotas, que basicamente então eu vou definir alguma rota que eu quero alguma rota que eu quero enviar a informação e o que, que eu vou mandar para essa rota. Vai ficar um pouquinho mais claro mais para frente e eu prometo que vai ficar. Então, dessa config, o que eu acabo mexendo mais é na parte do database e nas rotas que eu vou estar sempre mexendo. Tem a parte do DB, que aqui fica a seed. Aqui também fica outros dois arquivinhos que não estão aqui porque eu ainda não criei meu banco de dados. Mas o seed serve para eu popular meu banco de dados, que é uma coisa bem útil, porque, por exemplo, eu posso querer destruir o meu banco de dados para fazer algum outro ou dar um reset para ficar um pouco mais limpo porque eu realmente preciso. Então eu posso ter esse seed que ele vai criar alguns arquivos já automaticamente no meu banco de dados quando eu rodar ele. Também vai ficar um pouquinho mais claro para frente. E a parte de teste, como que eu falei, aqui não tem muito o que mostrar porque
vocês ainda não viram o controle, não viram o teste, então vocês só precisam saber que vai ter essa parte de teste que vocês vão acabar utilizando para os testes futuros daqui da empresa. Então, dando essa pequena mostrada aqui nas pastas um pouquinho mais principal, é que aqui tem muita pasta, só que a gente acaba nem utilizando, então nem compensa falar. Por exemplo, temp aqui fica alguns arquivos temporários que quanto eu estou rodando no servidor, vendor também que era uma pasta que eu vi que era meio que importante, só que acaba nunca mexendo e outras configuração. Mas então vamos um pouquinho agora já na questão de, eu iniciei o projeto, então o que, que eu tenho que fazer agora? Lá eu rodei o bundle install, que é sempre importante você fazer isso na primeira vez que você está fazendo, baixou o projeto na primeira vez que você for rodar, ou toda vez que você for mexer na Genfile. E aqui tem alguns outros comandos que são bem importantes. Por exemplo, eu mostrei o meu banco de dados, só que eu ainda não criei esse banco de dados. Acho que até é importante aqui, por exemplo, eu criei meu projeto. Então, como que eu rodo? Eu rodaria com Rails Server, ou simplesmente para facilitar, Rails S. Só que isso daqui não funcionaria agora, porque como eu disse, eu ainda não tenho o meu banco de dados, então ele vai dar algum errinho lá. Eu só vou mostrar aqui, por exemplo, que ele exemplifica, sempre você vai ver lá no terminal algum erro que está dando e coisa do tipo. Aqui então eu acabei rodando, só que nós sempre estamos mostrando lá que a gente está utilizando como API, quer dizer que aqui no back-end a gente vai mandar os dados para uma front-end. Eu ainda não tenho essa front-end, mas eu posso, é, por exemplo, rodar ele no endereço que ele está rodando. Ou seja, eu rodo aqui e ele vai estar rodando no endereço que é o localhost barra 3000. Então, quando eu acesso esse localhost barra 3000, aqui eu consigo ver o que, que ele estaria mandando para mim. Como eu disse, ele estaria mandando um erro porque eu ainda não criei meu banco de dados, então ele está falando um negócio de password. E é legal do Rails que ele sempre mostra o errinho que está dando, você sempre acaba conseguindo ver lá no terminal o erro que está dando e essas coisas. Então, vamos aqui criar nosso banco de dados. Como eu falei, você sempre vai ter a palavra-chave Rails. A não ser naquela lá do bando, mas por exemplo, para criar um banco de dados eu teria que fazer o Rails db create. E aqui ele criaria um banco de dados com a configuração que está aqui. Por exemplo, aqui tem o nome de teste 1 develop, teste 1 é, testes e a de produção acho que ele nem cria agora, mas tipo, aqui nessa parte do database ele estaria exemplificando como que eu estaria criando. Aqui ainda daria um pequeno errinho porque eu errei, que eu acabei esquecendo que eu só criei meu banco de dados, só que eu ainda não defini meu usuário e senha. Então aqui ele também lá deu o mesmo erro de não foi encontrado uma senha para esse usuário. Então eu só teria que passar o meu username, a username que eu uso e a senha. Aqui alguma coisa que opa, eu acabei escrevendo errado. Mas esse arquivo era um arquivo que vai pro GitHub quando a gente tá salvando. E não seria legal salvar essa senha e esse username. Então, mais para frente a gente vai ver uma gen que facilita a gente colocar algumas variáveis aqui, que facilita também não apenas de não querer mandar os dados nossos pra internet, mas quando eu for mexer no Rails com várias pessoas, porque cada um tem seu username, cada um tem seu password. Então, não seria legal a pessoa ter que mexer aqui toda vez se fosse iniciar o banco de dados. Essa parte do Rails DB Create eu só tenho que fazer ela uma vez, que no caso eu só tenho que criar o banco e depois eu vou adicionando coisa dentro dele. Então aqui especificou lá que foi criado o banco de dados com esses nomes. E para o banco de dados, por enquanto, eu só tenho que ver isso. Mais pra frente vocês vão ver que tem outros comandinhos, por exemplo, tem o Rails DB Migrate, que quando eu crio uma model, eu vou até criar aqui uma como exemplo. Na verdade, eu vou criar aqui uma como exemplo de model usuário. Quando eu crio uma model que essa model vai se tornar uma tabela no meu banco de dados, ele vai criar um arquivozinho aqui na pasta db, que quer dizer que eu só criei esse arquivozinho, mas eu ainda não joguei para o meu banco de dados em si. Então, aqui eu só estou criando um usuário model vazio. Opa, model é com letra minúscula. Não se preocupem muito com esse Rails Gmodel agora, que
Vocês vão ver ali um pouquinho mais pra frente, aqui eu só tô dando um exemplo de como você cria uma model, só que vocês ainda vão ter aula de model, que vai ficar bem mais claro isso. Então aqui ele criou meu arquivo model, e aqui, por exemplo, lá como eu falei na pasta app, agora tem um arquivo model como usuário, que não se preocupem com isso agora. Eu só quero mostrar que na minha parte de DB, agora que eu tenho as migrate, que quer dizer que eu apenas criei um usuário, só que ainda não está no meu banco de dados. Então outro comando bem importante que eu vou acabar utilizando é o Rails DB migrate, que ele faz essas migrate que eu estou criando ser aplicada no meu banco de dados. Não, também não se preocupam com essa parte de, para criar um banco de dados eu tenho que dar Rails DB create. Para fazer lá migrate eu tenho que Rails DB migrate. Não se preocupem muito com o código, tanto que eu vou, como eu falei, ela vou enviar um arquivozinho para vocês depois para que tipo mostra cada código que a gente utiliza mais e para que ele serve. Vocês só precisam saber que eu preciso criar meu banco de dados e depois quando eu for criar meus campos lá da tabela que é a model, eu tenho que rodar mais um comandinho. E aqui, como eu falei, ele ia criar um novo outro arquivo, que é o esquema, que aqui mostra como está meu banco de dados. No caso, eu tenho agora, só mostrando passo a passo. Eu criei minha tabela usuário, com o Migrate eu coloquei essa tabela no banco de dados, então aqui no banco de dados já mostra que eu tenho uma tabela usuário. Ele não tem campo nenhum, não tem nome nem nada, só mostra que tem um campo e quanto que ele foi criado e atualizado, que é... Essa daqui é a coisa padrão do Rails. Tem outras coisas também do Rails, incluindo o banco de dados, que eu posso fazer Rails DB Drop, que aqui vai apagar meu banco de dados. Que eu não quero fazer agora, mas eu posso fazer isso. Eu posso também fazer um Rails DB Reset. Que o Reset ele faz. Ele apaga meu banco de dados, cria um novo banco de dados e roda todas as dependências, no caso todos os migrate. O que eu poderia fazer um Rails DB Drop, DB Create também junto, que também funciona. E o DB Migrate. O que daria também na mesma coisa. E como que eu falei, o último aqui tem o Rails DB Seed. Que no caso, aqui, por exemplo, poderia ter um campo que especifica que, eu quero criar um usuário. Então, eu deixo aqui como lá que eu vou criar um usuário. Aí, toda vez que eu quisesse adicionar esse usuário, eu poderia fazer um Rails DB Seed que ele vai rodar esse comandinho. Isso daqui é basicamente como se eu viesse aqui no terminal meu e rodasse um comando de criar um novo usuário e coisa do tipo. Agora que eu mostrei mais um pouquinho desses comandos de banco de dados, eu posso mostrar aqui. Agora, por exemplo, quando eu rodar o Rails S, no caso, o Rails servidor, ele já vai estar rodando normalmente. E aqui no Rails S, eu também posso colocar Rails S traço P e exemplificar a rota. Que é como eu disse, ele inicia nessa rota 3000 padrão. Mas eu poderia iniciar alguma outra rota. E aqui alguma coisa bem importante que é a primeira vez que vocês veem isso, que é que seu Rails está funcionando. Então é bem importante, tipo, vocês rodarem, criar um novo projeto, criar lá o banco, colocar senha tudo certinho, rodar para ver se seu Rails está funcionando normalmente. E aqui eu acho que eu só vou falar mais um pouquinho de outros códigos que tem, assim, a primeiro princípio vocês podem ver que tem muito códigozinho, só que acaba que não é muito código, é só essa primeira impressão. E todos eles ficam bem de cabeça quando você vai utilizando mais. Outros também que tem, eu posso ver o Rails Routes, que vai mostrar todas as rotas que eu tenho. Aqui, como eu mostrei lá no meu config, eu ainda não tinha nenhuma rota, mas já tem algumas rotas padrão do Rails, como a questão de mandar e-mail. Tem rotas também para exemplificar lá umas paradas de pegar imagem, que é um pouquinho complicadinho, mas aqui tem várias rotas, mas ainda não tem nenhuma que eu criei. E eu acho que uma coisa também importante de mostrar é que tem as Generate, que basicamente eles são utilizados para criar alguns componentes da minha aplicação. Como eu falei lá, por exemplo, eu tenho que criar uma model. Então eu teria que fazer um Rails, Generate, e aqui passar a minha model com o nome da model. Então algo muito que vocês vão acabar vendo com muita frequência é esse Rails Generate, que poderia ser simplificado como Rails G. Outra coisa também lá que eu acabei mostrando que existe, que são as controllers. Só que a gente não vai ver nessa aula, mas, por exemplo, eu posso gerar uma controller com o Rails G controller e aí nome da controller que eu quero passar.
E eu acho que no mais era isso mesmo. Tem até outras coisas, mas por exemplo, tem vários outros comandinhos, mas que vocês não vão acabar ou não vão acabar rodando, ou vão acabar rodando com muita frequência, mas isso vai ficando na cabeça de vocês. Tem o Rails About que só mostra algumas informações do Rails, Ruby, que é a coisa lá que eu já tinha mostrado na Gemfile, o banco de dados também que eu estou utilizando. Então, eu acho que dessa aula o principal é vocês saber se familiarizarem um pouco com essa estrutura do Rails, que agora não é apenas um arquivo.rb que eu vou estar mexendo nele, agora são vários arquivozinhos que lá tem a parte de app que é onde que eu vou colocar todos o meu código, a controller, a model, tem a config que são algumas configurações, banco de dados que aqui eu vou ver as minhas partes do banco de dados e as migrate e várias outras coisas. E também tem a parte de testes e eu acho que, como eu falei, o importante dessa aula é vocês terem um pouco de familiaridade com isso e também saber lá como iniciar um projeto. Eu vou fazer Rails New, especificar que é uma API. Eu vou sempre lembrar de rodar o bundle install toda vez que eu mexer na minha Gemfile ou a primeira vez que eu for mexer no projeto. Eu também tenho que lembrar de dar o Rails DB Create, que é para a criação do meu banco de dados. E lembrar também de dar aquela configurada aqui, se eu quero mudar o nome, colocar meu usuário e senha. E eu acho que a aula dessa semana, de hoje no caso, seria isso mesmo. Agradeço a todo mundo aí que acabou vendo essa aula e até mais.